Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, Paulo fala sobre um momento que ele está passando da vida dele, que é muito difícil. Eu vou ler com vocês. E para que eu não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E o Senhor me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor a Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Eu sempre achei esse texto muito difícil de explicar, muito difícil de falar, porque é complicado, é muito complicado entender o que está acontecendo aqui. Paulo fala sobre ter recebido grandes revelações de Deus, sobre o terceiro céu, e ele diz que para que ele não se gloriasse, um espinho na carne foi enviado. A palavra não diz o que esse espinho na carne é. Existe um grande debate teológico do que seria esse espinho na carne, se seria alguma doença, se seria algum pecado, alguma acusação, algum espírito de acusação a respeito do passado de Paulo. Naquele filme Paulo, o apóstolo de Cristo, eu lembro que esse espinho na carne era retratado como a culpa que Paulo sentia por ter perseguido a igreja de Deus e que esse seria o espinho na carne. Eu não vou entrar em discussão em qual é a minha opinião, porque eu não tenho uma opinião fechada sobre isso. Talvez ele não ter falado sobre o espinho na carne tenha sido até melhor, porque fica mais fácil da gente se identificar com os nossos próprios espinhos na carne também. Mas se tem uma coisa que Paulo deixa muito claro aqui, é que esse espinho na carne foi enviado por Satanás. Ele disse que esse espinho na carne era um mensageiro que veio para esbofetear ele, para humilhar ele, dar tapa na cara mesmo. Eu falo tanto de oração aqui no canal, e esse texto é um texto que mostra uma oração que foi respondida de um jeito bem diferente, porque Paulo pediu para o Senhor para remover o espinho na carne, e a resposta do Senhor para a oração de Paulo não foi o sim que ele esperava. Ao invés disso, o Senhor respondeu para Paulo: a minha graça te basta. A minha graça, Paulo, é suficiente para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Essa é uma realidade tão difícil de encarar, tão difícil de aceitar e ainda mais difícil de viver. É difícil encarar a realidade de que o poder de Deus ele está sendo aperfeiçoado por meio das nossas tribulações, por meio dos nossos sofrimentos, e que a gente pode se gloriar nos sofrimentos e se alegrar com os sofrimentos, porque o poder de Deus está sendo aperfeiçoado em nós. No último mês, nas últimas semanas, eu tenho sido muito tocada por essa palavra. Eu tenho escutado constantemente o Senhor dizer para mim que a graça dele é suficiente para mim. Tá aqui no canal, sabe? Pelo que eu passei nos últimos dias, eu sei que eu não sou a pessoa mais azarada desse mundo, ou mais sofrida desse mundo. Eu sei que muita gente está sofrendo o tempo inteiro pela mesma razão pela qual eu sofri, estou sofrendo, ou por razões diferentes, mas uma coisa eu sei. Não importa qual seja o espinho na carne, não importa qual seja a tribulação, a graça de Deus é suficiente. Só que tem dias que eu sei que parece que não é. Agora eu entendo o que significa dizer que eu tô fraco, mas é nesse momento de fraqueza que eu encontro a minha maior força. Porque quando nós estamos passando por um momento difícil, de aflição, quando a gente passa por alguma provação, a gente aprende a depender totalmente de Deus. A gente anula toda a confiança que nós temos em nós mesmos e nós ficamos mais sensíveis à voz do Senhor. Deus fala com a gente de um jeito diferente quando a gente está sofrendo. É bom ouvir a voz de Deus. E às vezes a gente só escuta essa voz quando a gente está sofrendo. E em momentos assim, pelos quais eu estou passando, talvez você esteja passando, de a gente perde algo ou alguém, algum sonho que era muito importante pra gente, quando aquilo não dá certo, quando aquilo não vinga, quando aquilo não vai pra frente, o Senhor, ele diz ao nosso ouvido, ele sussurra pra nós que, ei, o mais importante você não perdeu. Eu tô aqui, você ainda tem a minha graça
e ela te basta. Pode não parecer, mas ela te basta. E a graça, essa palavra tão curtinha, mas tão poderosa, tão cheia de significado, esse favor imerecido do Senhor, nos acompanha enquanto nós estamos aqui vivendo nessa terra. Quando nós de fato conhecemos ao Senhor, nós recebemos essa graça nos dá força para vencer. Eu recebi de presente algo que foi pago por um alto preço, mas eu recebi de graça, por uma graça tão maravilhosa e tão abundante que é difícil até de explicar. A gente sonha em conquistar tantas coisas, casas, bens materiais, em viajar, em construir uma família, e não tem problema sonhar com essas coisas. Mas e se isso nunca acontecer? E se você estiver orando por uma cura e você não receber essa cura? E se você tiver um espinho na carne e pedir para o Senhor remover e Ele não remover? E se você nunca conseguir o melhor emprego? E se você nunca conseguir casar? E se você nunca tiver a família que você tanto sonhou? Será que a graça do Senhor vai continuar sendo suficiente para você? É fácil falar que a graça de Deus é suficiente quando tudo sai conforme planejado, quando o script dá certo. Mas e quando os nossos sonhos falham? E quando os nossos projetos se frustram? Quando aquilo que a gente sonhou fracassa, o que a gente faz? Eu sei que na teoria tudo é muito bonito, mas quando os nossos planos não dão certo, é fácil a gente querer se colocar nesse lugar de revolta ou murmuração ou questionamento, indagação. E eu tenho me feito essa pergunta: será que a graça de Deus tem sido realmente suficiente para mim? Será que eu louvarei ao Senhor quando não houverem ovelhas no curral, quando a videira e a figueira não derem fruto, quando os celeiros estiverem vazios? Será que eu continuarei louvando ao Senhor na alegria e na dor, ou só quando é conveniente louvar Ele, quando tudo está dando certo? Eu vou adorar a Deus quando eu receber os sims, ou eu também vou saber adorar quando eu receber os nãos? E eu sei que Deus é o mesmo. Eu acho que essa é uma verdade que me consola muito. Deus, Ele é o mesmo. Nas aflições, nos perrengues, nos vexames, nas alegrias e nas conquistas, Deus é o mesmo. Ontem, hoje, eternamente. Ele é o mesmo. Se tem uma coisa da qual eu tenho plena convicção, é que a maior estratégia do inimigo, a maior seta inflamada do diabo, o seu ardil mais asqueroso, a carta na manga dele é nos fazer questionar o caráter de Deus. Satanás quer nos fazer pensar que Deus não é tão bom assim, que Deus não é tão fiel assim, que Ele não é tão confiável quanto a gente pensava que Ele fosse. Ele quer nos levar a questionar a bondade de Deus, o amor de Deus, os seus mandamentos, o rumo que Ele tem dado às nossas vidas. Será que esse Deus é tão bom assim para te permitir passar por isso? Lá no Éden Ele já fez isso. Ele quis fazer Deus passar por um mentiroso. Satanás também tentou fazer isso com Jó e tentou fazer isso com Paulo. E ele nos faz questionar a bondade de Deus, porque quando a nossa confiança em Deus é colocada em xeque, é difícil acreditar que Ele nos ama, é difícil acreditar que Ele nos salva. E o inimigo vem de maneira tão sorrateira, oferecendo um caminho mais fácil. É mais fácil eu só me revoltar e eu virar as minhas costas para o Evangelho do que eu tentar encontrar um significado nisso tudo, do que eu tentar seguir a minha vida e continuar amando a Deus, apesar dos nãos que Ele me dá. E o inimigo quer nos fazer pensar que o caminho de Deus é tão difícil e que Deus é muito cruel por nos fazer passar por esse caminho difícil. Se esse Deus é tão soberano assim, por que Ele não facilita as coisas para vocês? Por que Ele permite você sofrer tanto se Ele diz que te ama tanto? Por que Ele te permite sofrer? Essas mentiras ficam querendo ecoar na nossa mente, no nosso coração. Nós precisamos silenciar as vozes do inferno e dar ouvidos à doce voz que vem do Espírito Santo, do Consolador. E o Consolador vem para nos lembrar que a graça de Deus não nos acompanha só quando vai tudo bem na vida da gente. A graça de Deus também é presente, e muito presente, quando a gente está sofrendo. E se eu puder te dizer uma coisa, é que o jeito de Deus com certeza não é o jeito mais fácil. Eu não consigo muitas vezes entender o que o Senhor está fazendo, eu não consigo entender os planos dele. Eu também não acho que eu sou a pessoa mais espiritual do mundo para estar falando sobre a aflição. Eu acho que tem pessoas que sofreram bem mais e conseguem dar testemunhos muito melhores contados, sabe? Mas eu sei de uma coisa: apesar do jeito de Deus agir, ser um mistério, eu escolho confiar. E eu escolho confiar mesmo quando eu não entendo. Porque quando eu entendo, eu não estou confiando, eu estou só
vendo os fatos e aceitando. Mas eu escolho ter fé, mesmo quando tudo é contrário a isso, mesmo quando tudo me empurra para não ter fé. Eu escolho ter fé em Deus. Eu escolho crer que meu Deus é bom. E ainda que minha confiança queira falhar, eu escolho confiar cegamente em Deus, na sua vontade. Eu não me revolto, eu não murmuro. Eu me entristeço quando eu sofro, porque é normal a gente se entristecer. Mas eu levo minha tristeza aos pés de Cristo, confiando de que eu posso não entender o que Ele está fazendo, mas eu tenho certeza de que é algo muito bom. Se for para escolher, eu escolho 1000 vezes o sofrimento ao lado de Jesus do que a alegria, que é uma alegria falsa, de uma vida longe dele. Eu vou compartilhar com você agora um trecho de algo que eu escrevi no meu diário, abrindo aqui minha intimidade para vocês. Não escrevi com o intuito de compartilhar, porque é um diário, mas eu espero que faça algum sentido para você. Ó meu coração, recorde-se do Evangelho, lembre-se das verdades eternas, exulte de alegria, minha alma, pois o Senhor te quer bem. Mesmo que pareça que estás sozinho, creia que o Senhor é contigo e seus planos são melhores do que qualquer coisa que você possa desejar. Mesmo que o resto te falte, tendo a Cristo, você tem tudo. Cristo é tudo que eu tenho. E isso não é uma frase de consolação, é um brado de vitória. Por isso, volte ao teu descanso, ó minha alma. Deus está no controle e sabe o que está fazendo. A minha graça é suficiente para você. E enquanto eu fazia esse devocional, o Senhor ministrou muito no meu coração, me veio a memória muito forte de uma música que eu gosto muito, só que agora ela bateu diferente, sabe? E eu queria muito poder colocar a música aqui, a tradução, mas eu não posso fazer isso, porque senão o YouTube me derruba. Mas depois, procura essa música para você ouvir, mesmo que você não tenha o costume de ouvir a música em inglês, procura a tradução completa dela. Eu vou ler um trechinho para você. De manhã, você canta sobre mim, e eu recebo sua misericórdia. Sua fidelidade é clara para ver, é constante todos os dias. De manhã você canta sobre mim. Em cada respiração, eu respiro um convite de acreditar que você está criando algo bom. Você é tão bom. Então, eu vou dar graças a Deus quando eu não tenho o suficiente, porque Ele é mais do que suficiente e Ele sabe do que eu preciso. No silêncio, eu escolho acreditar. Você está trabalhando na espera. Embora o futuro não esteja claro para mim, eu confio em você de qualquer maneira. Então, por que eu me preocupo? Ele faz. Eu posso confiar nele. Deus não está preocupado. Então, por que eu me preocupo? Eu vou dar graças a Deus quando eu não tiver o suficiente, porque Ele é mais do que suficiente e Ele sabe do que eu preciso. Eu tenho me apegado a essa verdade de que eu vou continuar adorando, eu vou continuar louvando, mesmo quando as coisas não derem certo, porque a graça dele é suficiente. Eu tenho me apegado a isso e o meu desejo é que você também possa se apegar a essa verdade. Apenas renda graças ao Senhor, mesmo que você não entenda, mesmo que você não queira, mesmo que a sua vontade seja bater a porta e se revoltar e ficar zangado. Dê graças ao Senhor. Ele sabe o que é melhor para você. Não acredite nas mentiras do diabo. Acredite que o Senhor te ama e Ele quer o seu bem. Fazia tempo, que eu não gravava um vídeo devocional para vocês e agora eu tô muito arrependida de não ter gravado nesse ângulo aqui, porque eu acho que ele tá muito mais bonito. Minha rede armada, as minhas plantas. Esse aqui é o meu jardim, gente. Sejam muito bem-vindos. Eu agradeço a você que ficou até aqui no final desse vídeo. Beijo e tchau.